Deixa a sua Bíblia aberta em Gálatas, e aí eu quero fazer uma pequena introduçãozinha. Hoje é o nosso último dia. Aliás, hoje é a última palavra da série O Outro Evangelho. Não está aqui a imagem. E eu queria amarrar algumas coisinhas assim com vocês sobre a série, assim de maneira geral, para depois eu falar do que eu vou falar hoje especificamente. Deixa eu só encontrar aqui. Estou com uma Bíblia nova, e aí a gente ainda tem que me familiarizar com ela. Gálatas capítulo 5, nós vamos ler o 5 e vamos ler alguns versículos também do capítulo 6. Deixa aberto aí. Bom, deixa eu fazer um resumão do que a gente já meditou e conversou e refletiu até aqui. A série começou, a gente falando de Gálatas capítulo 1, onde o apóstolo Paulo se diz admirado pelo fato dos Gálatas estarem seguindo um outro evangelho. Esse versículo ele dá o título, ele traz o título dessa série, a série O Outro Evangelho. O que acontecia naquele momento é que tinha um grupo de religiosos dizendo para os Gálatas que haviam entregado suas vidas a Jesus, que Cristo não era suficiente, que eles precisavam guardar algumas leis, algumas regras. A partir daí, Paulo começa então a defender a ideia de que Cristo é suficiente. Cristo basta. A gente não precisa, então, de esforço no sentido para conquistar o nosso relacionamento com Deus. E eu queria deixar isso bem claro, para deixar tudo bem justinho. Não significa dizer que em momento algum do reino não precisamos nos esforçar. Há um momento específico, e está escrito na palavra, o próprio Jesus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Mas o reino de Deus é diferente da sua salvação, assim como é diferente do seu relacionamento com Jesus. O reino é outra coisa. O grande problema que os judaizantes estavam impondo sobre os Gálatas era o seguinte: você não pode ter um relacionamento com Deus enquanto você não for bom, enquanto você não for uma pessoa melhor. E esse engano precisa ser desfeito, porque é muito comum a gente encontrar pessoas que dizem: eu ainda não vou servir a Deus, porque eu não quero brincar com Deus, então eu preciso me preparar. Só que essa é a maior fake news de todos os séculos. Porque a premissa, ela parece bonita, ela parece verdade, e isso que caracteriza um sofisma. Quando você vê a palavra sofisma na Bíblia, você vai descobrir, você vai ficar sabendo que é uma mentira, mas que é muito parecido com a verdade. Ela tem cara de coisa nobre, o sofisma, e por isso é muito difícil de destruir. E é por isso que a Bíblia chama de sofisma, porque aquilo que parece certo, na verdade é uma cadeia, é uma prisão. E era o que os judaizantes estavam tentando fazer com os Gálatas. Estavam tentando, inclusive é o que Paulo vai argumentar nos capítulos seguintes: olha, não acredite nessa mensagem, porque essa mensagem vai escravizar você, ela não vai te libertar. A ideia de que Cristo não basta e que eu preciso, pelo meu desempenho, me tornar aceitável a Deus, ela é escravizante. Por que te escraviza? Isso foi uma segunda mensagem. Escraviza porque isso te mantém prisioneiro nas tuas emoções. Você nunca tem certeza se é bom o suficiente. Gente, quem vai ter certeza que é bom o suficiente para Deus? Um Deus perfeito, um Deus santo. Se a gente for pautar o nosso relacionamento com Deus pelo nosso desempenho, nem eu nem você, nunca teremos segurança de que estamos sendo bons o suficiente. Por isso não é pelo nosso desempenho, por isso é pela morte de Jesus, é pela fé em Cristo.
E é isso que a religião faz. Ela nos mantém escravos emocionalmente. Quando é que eu sei que eu estou vivendo uma religião, pastor? Quando você no seu interior, você não se sente amado. Quando você no seu interior, você sente que você não é suficiente, que você não é bom o suficiente, que você é inadequado. E aí você tem que melhorar de alguma maneira, se esforçar mais para ser melhor, para poder ter um relacionamento com Jesus. Isso não é verdade. Não é verdade. Se você me disser que você vai ter que se esforçar para você estar próximo de Jesus e assim ter um relacionamento, eu concordo. Mas se esforçar para ser aceito por Jesus ou amado por Ele é mentira. Não é verdade. Ele te ama exatamente agora. E aí tem o versículo que talvez eu mais ame na Bíblia. Eu já citei esse versículo, acho que em toda pregação que eu fiz, que eu preguei, que eu ministrei, eu cito esse versículo, Romanos 5:8. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando a gente ainda era pecador. É lindo isso. Presta atenção, é quando ainda éramos pecadores. Você percebe que não teve nada que a gente devesse ter feito para que Ele nos amasse? Ele já nos amava quando a gente estava lá. Lembra os piores dias da sua vida? Lembra daquele dia que você pegou um porre e estava jogado na rua? Ele te amou com tudo que Ele tinha nesse dia. Lembra no dia que você estava traindo sua mulher? Que você estava lá no motel com ela? Então, Ele estava te amando naquele dia. Você lembra no dia que você estava traindo seu marido? Então, Ele também estava te amando nesse tempo. Ou seja, nunca foi por nós, nunca foi sobre nós. O amor dele, que é a porta que se abre para a transformação da minha vida, sempre esteve disponível. Se Ele concorda com você? Lógico que não. Mas entre discordar de você e rejeitar você, existe uma grande diferença. Você há de concordar comigo. Ele não concorda, mas não te rejeita. Por que Ele não te rejeita? Porque a gente tem ideia de um Deus santo que não se relaciona com pecado de maneira nenhuma, e isso é verdade. Só que, como é que Ele vai te transformar se Ele te rejeitar? E é por isso que Ele te aceita. Então o amor de Deus é essa porta que se abre e nos dá uma oportunidade de transformar a nossa vida. E aí a gente falou sobre outras coisas, e eu estou só tentando amarrar aqui o começo. Todas as mensagens, trazer um resumo de tudo que nós estudamos. E hoje nós vamos falar sobre o impacto do Evangelho nos nossos relacionamentos. Todos os relacionamentos. A maneira como a gente lida com as pessoas. O Evangelho, ele traz algum benefício? Ele causa algum impacto? Causa. E nós vamos ver isso hoje. Para isso eu quero que você abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Eu já tinha falado, mas se você ainda não abriu, abra aí. Ou então você pode acompanhar pelo Data Show. Amém? Todo mundo achou? Estão acompanhando aqui? Não tem no Data Show não, né? Gálatas capítulo 5, versículo 26. Diz assim: não sejam presunçosos. Outras traduções trazem: não se deixem possuir de vanglória. Outra tradução ainda traz: não nos tornemos arrogantes. Outra tradução ainda traz: não sejamos orgulhosos. A que você preferir melhor, a que achar melhor, a que você achar mais adequada para você entender, você escolhe. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Eu vou explicar por que a gente vai começar com esse texto, mas antes deixa eu te fazer algumas perguntas. Você consegue perceber se existe alguma diferença que o Evangelho faz na maneira como você se enxerga?
Você consegue perceber alguma diferença, ou a diferença que o Evangelho faz na maneira como você se relaciona com pessoas? Quando você está ali, você conhece alguém, uma pessoa nova, você chega em ambientes coletivos, como a igreja, numa sala de aula, ou qualquer ambiente desse, você, de alguma maneira, conscientemente, o Evangelho ele tem algum impacto? Provavelmente não. A maioria das pessoas não pensa sobre isso. Elas não pensam no Evangelho na hora de se relacionar com as pessoas. Elas pensam em si. Elas pensam em como elas se sentem. E é isso que a gente precisa desconstruir hoje aqui. Por isso eu quero começar com essas reflexões, porque a gente precisa pensar para que todo o castelo de mentiras seja destruído, desconstruído na nossa vida, a respeito de nós mesmos, a respeito dos nossos relacionamentos. A gente precisa deixar que uma verdade nova se estabeleça dentro do nosso coração. Então eu te convido a abrir o seu coração, a tirar os preconceitos, a não se armar, a não chegar aqui achando que você é dono da verdade, mas com o coração aberto. Eu não estou pedindo também para você não raciocinar a respeito da palavra, eu não estou pedindo para você não avaliá-la, mas eu estou pedindo para você ponderar sobre ela antes de você se defender, porque essa é a nossa tendência. Hoje a gente vai falar sobre o nosso orgulho. Então, por onde eu quero começar hoje? Eu quero começar fazendo você entender o seguinte. Quero fazer essa primeira introdução. Eu quero deixar a mensagem toda detalhada para você, para que fique fácil o entendimento e para que a mensagem ela possa alcançar o teu coração. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o Evangelho vai criar uma autoimagem nova. O que é uma autoimagem? A maneira como você se enxerga. A primeira coisa que o verdadeiro evangelho faz, o falso evangelho, ele mantém você debaixo de dúvida. Eu sou bom? Eu sou amado? Realmente Deus me ama? Será que eu estou agradando a Deus? E você vive debaixo dessa constante dúvida. Então você precisa todo dia se esforçar para poder se sentir amado. Só que o verdadeiro evangelho, ele faz o oposto. Ele cria uma nova imagem de você mesmo. A maneira como você se olha muda. Ou seja, se você entregou a vida para Jesus, mas você ainda não mudou a maneira que você olha para você, existe uma grande possibilidade de você estar vivendo uma religião e não o verdadeiro evangelho. Então a primeira coisa é que só o Evangelho, ele muda a forma como a gente se vê, de maneira que a gente possa se sentir confiante, sem deixar de ser humilde. Que a gente pode ser humilde, sem ter inveja dos outros. Que esse equilíbrio perfeito que a gente precisa no nosso interior, para a gente passar a se relacionar bem com as pessoas. Enquanto você não se resolver com você, as pessoas sempre serão um problema para você. Você sempre estará competindo com elas. Elas sempre serão seus adversários. Você jamais conseguirá enxergar outras pessoas como sendo possíveis parceiros, amigos, companheiros de jugo. Então você está o tempo todo: ai, aquele ali está recebendo mais um. Ai, ele faz isso melhor do que eu. Você nunca está em paz com os outros, porque você nunca está em paz consigo. Quantos estão entendendo até aí? Amém? Então a gente precisa deixar que o Evangelho ele possa afetar a maneira como eu me enxergo. Diga assim: eu preciso deixar que o Evangelho afete a maneira como eu me enxergo. Eu pedi para você repetir, para que você guarde o conceito, para que você entenda para onde a gente está indo. Eu amo relacionamentos, então assim, eu tenho uma preocupação muito grande que essa mensagem ela possa chegar no seu coração com a maior clareza possível. Então Deus, o Evangelho de Cristo, o que Ele fez na cruz, a morte dele vai mudar a maneira como você se enxerga. E quando essa visão a respeito de você mesmo mudar, a visão que você tem a respeito dos outros também mudará automaticamente. Por que talvez você esteja tentando amar as pessoas e não consegue? Porque você não conseguiu mudar como você se enxerga. Você faz força para amar as pessoas, mas você continua se enxergando
enxergando do mesmo jeito, como alguém que não é amado, que é abandonado, que é rejeitado, que é isso, que é aquilo. Enquanto você não mudar a maneira como você se enxerga, você não ama as pessoas, você não se relaciona com elas. Eu vou frisar isso hoje muito. Se você puder guardar alguma parte da mensagem, guarde essa. Eu não consigo amar as pessoas e me relacionar com elas porque eu ainda não aprendi a olhar para mim da maneira correta. E eu quero mostrar como a gente faz isso, segundo as Escrituras, segundo o apóstolo Paulo, nesse pequeno versículo, que embora seja pequeno, ele traz um monte de lição para a gente. Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer, segundo o texto, é identificar a fome de honra. Vou explicar para vocês o que é isso. Porque a palavra, quando ele diz assim, não sejamos presunçosos. A palavra presunçoso, que também é orgulhoso, que também é vanglória, é tudo a mesma coisa. Ela no original, ela significa vazios de honra ou vazios de valor. Paulo está dizendo, vamos mudar a palavra? Não sejam vazios de honra, ou não sejam vazios de valor. O que Paulo está querendo dizer é que orgulho é insegurança profunda. Quanto mais inseguro você é, mais orgulhoso você é. Quanto menos amado você se sente, quanto menos valorizado você se sente, mais orgulhoso você é. Orgulho é essa fome de honra, é a nossa alma querendo valorização o tempo todo, é a nossa alma insaciável, caída, que precisa o tempo todo de alguém dizendo pra gente, você é importante, você é importante. E quando alguém se coloca do nosso lado e nos ofusca, é um inimigo. Quando não faz o que eu quero, é meu inimigo. Quando não fala o que eu quero ouvir, é meu inimigo. Por quê? Porque a nossa alma tem fome de honra, fome de valorização. E isso é orgulho, é uma percepção que a gente tem da gente mesmo, que nos falta alguma coisa. E isso que o falso evangelho faz, ele sempre te deixa com a sensação de que te falta alguma coisa. Foi isso que os judeus disseram, não, Cristo não basta, te falta alguma coisa. E aí o orgulho nasce desse mesmo sentimento. Não, ninguém te ama, te falta alguma coisa. Você está sempre sentindo falta de algo. Você chegou talvez aqui nessa noite exatamente com essa sensação, me falta alguma coisa. E tudo, gente, isso é tão basilar, tão básico, que tudo que a gente faz na nossa vida daí para frente tem relação com a gente querer saciar a fome da nossa alma de valorização. Sabe quando um homem se envolve com várias mulheres? É a alma dele querendo valorização. Sabe quando a mulher faz a mesma coisa? É a alma dela querendo valorização. Qualquer coisa. Sabe quando um homem se lança para ganhar dinheiro de maneira descontrolada? Porque é a alma dele querendo valorização. Então o que a gente quer? A gente tem um quê? Um vazio de honra. E a nossa alma é sedenta por isso o tempo todo. A partir daí, a gente precisa provar que a gente tem valor. A partir daí a gente precisa provar que a gente tem valor e que a gente merece honra. Aqui começam os nossos problemas com as pessoas. Porque a partir daí, quando a gente percebe que a gente é melhor que alguém, a nossa fome de honra já infla, né? Quando você percebe que você é melhor que alguém numa área, o teu peito tufa. Isso aí eu sei, isso aí eu sou melhor. Falo melhor, penso melhor, escrevo melhor, tenho mais dinheiro, seja lá o que for, porque a tua alma nessa área, você se enxerga melhor do que os outros, então você se infla. Porque
de alguma maneira, ela foi nessa área específica saciada, você se sente bem com isso. Agora, quando a gente percebe que a gente é pior que alguém, ou que a gente não tem aquilo que alguém tem, a gente, pelo mesmo motivo, a gente fica mal, desolado. Ai meu Deus, minha vida acabou porque eu nunca vou ter o que ele tem. Olho para o casamento dos outros, não tenho o casamento dele. Olho para o ministério dos outros, não tenho o ministério deles. Eu olho para o que os outros têm e eu fico triste, desolado por aquilo que eu não tenho. Quando eu não estou me inflando, eu estou me destruindo, eu estou acabando comigo mesmo, porque eu não sei quem eu sou. Talvez alguém esteja exatamente assim. Ora, quando você faz alguma coisa boa, não é cansativo não, gente? Pense comigo. Eu lembro de ler um texto da Madonna. Eu não sei onde que eu estava, a gente estava conversando, lendo um livro, eu não lembro. E a Madonna deu uma entrevista onde ela dizia, é um livro, do pastor Danilo Figueira. Ele cita uma entrevista da Madonna, onde a Madonna diz assim, eu nunca estou satisfeita. Porque se eu faço uma coisa incrível hoje, amanhã eu tenho que fazer outra coisa incrível, porque eu acho que a coisa incrível de hoje, ela não vai ser suficiente para amanhã. E a minha alma nunca está plena. É exatamente isso. Você vive isso, irmão. Você nunca está satisfeito. Você conquista alguma coisinha e a sua alma está feliz, mas logo vem aquele vazio. Basta você encontrar alguém que fez algo melhor que você para toda essa alegria ir embora. Basta você olhar para alguém que tem o que você não tem, para você desmoronar. E aí você começa a achar problema nas pessoas e começa a criar casos. Por isso a nossa busca por honra, a gente se torna competitivo. E esse é o primeiro problema. É porque você sempre vai estar competindo com os outros, que é o estado natural do coração do ser humano que não tem o evangelho, do homem caído, aquele que ele não se deixa tocar, que o evangelho não toca as suas relações, não toca a sua autoimagem, ele sempre olha para os outros com competição. E, gente, eu fico às vezes preocupado com o pessoal que atua na igreja, no louvor, teatro, peça, porque eles podem entender, achar que eles têm que competir entre si. Isso é um problema. Dentro da igreja, gente, isso acontece mais do que a gente gostaria de admitir. As pessoas, a gente vem para a igreja e pensa assim, não, na igreja todo mundo é santo. Mas não, gente, na igreja, porque nos falta um verdadeiro evangelho, é o lugar onde mais tem competição. E nós precisamos nos livrar disso, porque isso não é evangelho. Sabe, o evangelho tem afetado o meu interior de tal maneira que eu estou vendo coisas acontecendo e eu digo assim, não vou meter não, deixa Deus agir aí, vamos ver o que Deus faz, né? Eu não me desgasto, eu deixo Deus agir, eu confio nele, e o Espírito Santo vai agindo e vai moldando e operando aquilo que ele quer. Por isso Paulo conclui o seguinte, gente, ele diz, não sejam presunçosos. O que ele diz? Provocando uns aos outros ou tendo inveja uns dos outros. O que isso significa? Existem duas maneiras de a gente se comportar quando o evangelho, ele não toca o nosso interior. Ou é provocando os outros, ou é tendo inveja dos outros. Provocar significa o seguinte, é um sinal de você desafiar alguém porque você se acha bom naquela área. E inveja é quando você fica triste por algo que o outro tem, ou você gostaria que ele perdesse. Ou você quer ter o que o outro tem, ou você quer que ele perca o que ele tem. Isso vai te dar prazer. Aí você percebe que esses sentimentos, eles vão minar teus relacionamentos. O que Paulo está querendo nos dizer é que existem duas maneiras de nós nos relacionarmos sem o evangelho. Ou você é um provocativo, uma pessoa que vive provocando os outros, menosprezando os outros, dizendo que as pessoas não estão à sua altura. Ou você vive tendo inveja dos outros. Você tem uma falsa humildade, onde você reconhece que você não pode, não tem, mas você vive desejando ou ter, ou que o outro perca. Isso é um problemão. Sem o evangelho, a gente fica alternando entre essas duas coisas. Existem áreas que você é provocativo porque você é bom, mas existem áreas que você tem inveja porque você não tem. Agora, com o evangelho, o verdadeiro evangelho, você não precisa nem de uma nem de outra. Você está pleno em quem você sabe que você é em Deus.
Você consegue se alegrar com seus irmãos, você consegue se relacionar com eles. Então, essas são as duas formas de orgulho: ou eu provoco, ou eu tenho inveja. Ambas têm em comum o fato de que elas se concentram no indivíduo, na sua vontade, em como você se sente. Presta atenção, olhe para cá. Sabe qual a grande diferença do verdadeiro evangelho para o falso evangelho? É porque você vem à igreja o tempo todo pensando em como você se sente. O verdadeiro evangelho, e aquele que foi tocado pelo evangelho, ele está o tempo todo pensando como os outros se sentem. E essa é a grande diferença. Se você sempre é a pessoa que chega nos ambientes e fica pensando: eu estou me sentindo assim, fulano me faz sentir assim, Beltrano me faz sentir assim, você não vive o evangelho. Me desculpe constatar isso com você. Se você é o tipo de pessoa que entra nos ambientes e pensa: bom, deixa eu ver como é que eu vou fazer as pessoas se sentirem. E aí a pessoa sem o evangelho, ela chega, e mesmo que ela não pensa sobre isso, mas ela faz com que os outros se sintam mal, inferiores, incapazes, e acham que estão vivendo o evangelho. Você sabe por que Jesus disse que a gente é o sal da terra? Você sabe? Porque sal é aquilo que dá sabor. Sal é aquilo que realça o que há de melhor no outro. Quer ver um exemplo? Eu já citei isso aqui várias vezes, mas vou lembrar você. Quando você vai assar uma carne, comer uma picanha, uma maminha assada, gostosa, né, Leilo? Maravilhosa, né, Jonathan? Você coloca um salzinho, sim ou não? Quem coloca sal grosso? Aí quando você come aquela carne, aquela picanha salgadinha, gostosa, suculenta, você diz: que sal gostoso. Quem fala isso? Tu fala que o sal é gostoso? O sal. Eu nunca falei. Eu sempre falei que a picanha está gostosa. Por quê? Porque o sal realça a qualidade da picanha. O sal sozinho é horrível. Alguém come sal sozinho aqui? A gente, pensando só na gente, a gente não serve para muita coisa. É igual o sal. Por isso Jesus diz que a gente é o sal da terra. Por quê? Porque a gente está pensando em como os outros se sentem ao nosso lado. O verdadeiro cristão não é aquele que está preocupado em como ele se sente. O verdadeiro evangelho atuando em nós, ele está o tempo todo preocupado: como estou fazendo as pessoas se sentirem ao meu lado? Será que elas são felizes? Será que elas se sentem encorajadas por mim? Ou elas se sentem diminuídas? Será que elas se sentem inspiradas por mim? Ou elas se sentem muitas vezes rejeitadas por mim? Isso é o que um verdadeiro cristão deve pensar. É aquele que foi afetado no seu interior pelo evangelho. Ele está pensando em como ele vai dar sabor para a vida dos outros, e não como ele vai impor amargor na vida dos outros. Está entendendo isso? Só que tem cristão, sabe, cheio de... Eu não sei se eu devo chamar de cristão pessoas assim. Eu tenho dúvidas a respeito disso. Legítimas. Mas eu acho que Jesus chamaria, talvez, não sei. Mas tem pessoas que vêm à igreja e elas fazem questão de fazer os outros se sentirem mal. Elas fazem questão de tentar esfregar na cara do outro quão ruim elas são e quão boa elas pensam que são. Por que você acha que aprove a Deus salvar as pessoas pela loucura do evangelho? Porque também aprove a Deus escolher as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias, as fracas para envergonhar as fortes, aqueles que nada são para envergonhar os que pensam que são. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer pessoas que se importem em como os outros se sentem. Sabe por que alguém é capaz de pensar assim depois que o evangelho o impacta? Porque ele já está resolvido com relação ao amor, à paternidade. Ele sabe que já tem um pai. Ele não precisa mais discutir e nem provar nada para ninguém, porque é amado, porque é amada. Mas nós vamos chegar lá. Então, no verdadeiro evangelho, a ênfase está em como você faz os outros se sentirem. No evangelho onde você vive pelas obras, esse evangelho onde você tem que estar se esforçando o tempo todo, tanto quanto o inferior,
A gente está tentando adquirir algum valor pela competição. Ou seja, assim, eu me sinto bem quando eu descubro que tem alguém que é pior que eu. E eu faço questão de ressaltar o que há de ruim nos outros para que eu me sinta melhor. Querido, isso não é evangelho. Sabe onde isso acontece muito, irmão? Presta atenção, lá no seu casamento. Irmã, quando você tenta dizer para o seu marido que você é mais espiritual que ele, quando você tenta jogar na cara dele que ele não ora, mas você ora, que ele é carnal, irmão, é quando você diz isso para sua esposa, é quando você tenta realçar as suas virtudes e realça os defeitos dela. Isso está presente no nosso dia a dia, isso está com os nossos filhos, que a gente nunca para elogiá-los quando eles fazem algo bom, mas somos ótimos em repreendê-los quando eles erram. Quando eles fazem algo bom, mesmo que seja aos olhos deles, chega lá, pai, olha o que eu fiz. Aí fala assim, tá bom, meu filho, tá bom, vai lá. Ninguém para e diz, nossa, meu filho, que maravilha. Porque a gente só está preocupado com a gente, em como a gente se sente o tempo todo. Querido, a verdade é essa. Sabe o que acontece? É que nesse mundo, preste bem atenção nisso aqui. Toda vez que você ouvir esse discurso assim, ó, ai, você nunca se importa com o que eu penso. Esse camarada ainda não nasceu de novo, com o que eu sinto. E eu digo porque eu vivi isso. Porque a grande verdade é que eu não preciso que alguém se importe com o que eu sinto, quando eu sei que Deus sabe o que eu sinto. É bom ter alguém que se importe com a gente? É maravilhoso. Mas se não tiver, eu estou resolvido. Porque eu tenho Jesus, Ele me amou, Ele cravou a vida dele na cruz. Eu não tenho necessidade. Você está entendendo? Então eu não caminho para o lugar do vitimismo, onde eu fico lá chorando porque alguém não me notou. Não. Eu sei quem eu sou porque Cristo me alcançou. E aí, é exatamente esse senso de desvalor que te faz ter problema com as pessoas, porque aí você vai começar a lutar para mostrar que você é bom. Você vai começar a lutar e a fazer tudo para dizer, tá vendo aí, ó, eu que sou bom, você está errado, eu sou melhor que você. Essa é a raiz, querido, dos nossos problemas de relacionamento. A gente poderia ficar falando de um monte de coisa, mas a gente vai na causa, que é a melhor coisa de se fazer. Sem o evangelho, nós vamos ficar andando entre uma coisa e outra, tendo inveja ou tentando provar que a gente é superior. Você quer viver esse tipo de vida? Você quer ter esse tipo de casamento? Você quer que seus filhos cresçam nesse ambiente? Você quer que a igreja seja esse ambiente? Se você não quer, você precisa deixar que o evangelho, ou seja, a mensagem da cruz, ela alcance o teu coração e você saiba que você é amado, você é amada. Você não precisa competir com ninguém. Na verdade, você vai entender a questão da pluralidade do reino. O reino é plural, Deus é plural, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus nunca escolheu se manifestar por meio de uma única pessoa, mas pela coletividade, porque Ele é coletivo. Sabe por quê? Porque Deus sabe o quão orgulhoso o homem é. Imagina se Deus desse tudo para uma só pessoa, como essa pessoa estufaria o peito, como eu sou bom. É por isso que Ele dá um pouquinho para ti, Ele dá um pouquinho para o teu irmão, Ele dá um pouquinho para o outro irmão, para que juntos a gente possa manifestar a glória de Deus. Para de competir com os outros, meu irmão. Você está paralisado na sua vida espiritual, porque a sua vida emocional está destruída por causa da visão que você tem de você mesmo. E por causa da visão que você tem de você mesmo, você começou a brigar, a competir com os outros. Então todo lugar que você chega na igreja, e aí você fica pensando assim, o irmão vem aqui dar palavra de oferta. Aí você olha daí e diz, faria melhor. Aí o irmão está aqui tocando e você diz, eu toco melhor, canto melhor, faço melhor. Não se trata disso. Se trata se você é capaz de perceber como que o evangelho que te alcançou qualquer outra pessoa. Que o amor que te alcança os outros também. É disso que se trata o evangelho. E como é que a gente resolve então a questão da maneira como a gente se vê, como a gente se olha?
Primeiro a gente precisa entender que o Evangelho cria em nós uma maneira totalmente nova da gente olhar para a gente. É isso que o Evangelho faz, cria uma nova maneira de eu olhar para mim. Por exemplo, eu não olho para mim como vítima das circunstâncias da minha vida. Eu não olho para mim também como sendo o autor de qualquer coisa boa na minha vida. Eu olho para mim como um filho que depende de um pai, ponto. Acabou. E a gente vai ver que isso aqui é bíblico. Vou mostrar para vocês nas escrituras. Então nós precisamos deixar que o Evangelho cause esse impacto dentro de nós. Talvez você olhe para você ou como uma pessoa completamente indigna, ou como alguém extremamente superior, ou você oscila entre as duas visões. Uma hora você se sente bom, outra hora você se sente péssimo. Mas o fato é que você nunca descansa na obra de Jesus. O fato é que você nunca consegue simplesmente dizer assim: não tem nada a ver comigo, eu creio em Jesus. Quando você não for bom, você vai dizer: não tem nada a ver comigo. E quando você for ótimo, você vai dizer: não tem nada a ver comigo. Tudo vem dele, tudo é para ele, para a glória dele. Então você não vai ficar, as suas emoções não vão ficar aquela gangorra louca. Ora eu estou bem, ora eu estou mal, ora eu estou bem, ora eu estou mal, ora eu estou feliz, ora eu estou triste, ora eu estou explodindo de alegria, ora eu estou depressivo no quarto que eu nunca mais quero sair, ora eu estou tendo crise de ansiedade, ora eu estou querendo conquistar o mundo. Porque tem gente assim. As pessoas são assim hoje. Uma hora elas estão dizendo: a gente vai pintar e bordar. Aí eu passo uma semana depois, vou falar com o irmão que está depressivo, está quase desistindo de tudo. Eu estou para chutar o pau da barraca que eu não aguento mais. Ué, mas irmão, você não estava bem semana passada. Não, mas é porque mudou, as circunstâncias mudaram. É porque você está pautado no seu desempenho, não em Cristo. Porque quando estiver em Cristo, rapaz, foi ruim, mas glória a Deus porque Ele ainda me ama. Rapaz, foi bom, só foi bom porque Ele me ama. Acabou. Você não oscila mais entre sentimentos e a forma como você enxerga o mundo e as pessoas. Você sabe que é amado, assim como você sabe que os outros também são igualmente amados. E nós precisamos deixar que essa verdade afete o nosso coração. E a única coisa que trata o orgulho do nosso coração é o Evangelho. É a única coisa nesse mundo capaz de tratar no nosso orgulho, é o Evangelho. Sem ele, sem o Evangelho, eu vejo, sabe o que eu vejo sem o Evangelho? Eu vejo gente confiante, mas arrogante. Eu vejo gente humilde, mas invejosa. Eu não consigo, sem o Evangelho, é difícil encontrar as pessoas que elas estejam no equilíbrio. Eu sou confiante, mas eu sou humilde ao mesmo tempo, porque a minha confiança não vem do meu desempenho, ela vem da fé em Jesus. É difícil encontrar gente assim. É fácil ver as pessoas se orgulharem dos seus feitos, das suas conquistas, das suas aquisições. E a gente percebe na cara que o que está atribuindo valor para aquela pessoa é ou esse ato, ou essa conquista, ou essa aquisição. É o seu desempenho, não é Jesus. E o Evangelho, ele pode nos fazer humildes, sem que a gente seja invejoso. E como é que a gente cria uma nova imagem da gente mesmo a partir do Evangelho? É entender o seguinte: sabe por que muita gente não consegue? É porque não aceita essa verdade que eu vou falar agora. Porque a primeira coisa que você precisa fazer para que a sua imagem de você mesmo mude é se deixar humilhar. A primeira coisa que o Evangelho faz com a gente é nos humilhar diante de todo mundo. É isso que ele faz. E você pode estar pensando: mas não é justo. Por que não? Foi o que Jesus fez. Ele foi pregado nu numa cruz, pelo meu e pelo seu pecado. E por que admitir nossas fraquezas diante das pessoas é uma vergonha para a gente, se o homem que foi perfeito foi pregado nu, assumindo nossas culpas? Não te parece justo? Para mim parece muito justo. Parece muito justo eu olhar para esse homem, ter ele como exemplo e dizer: Pai, se o Senhor fez isso por mim, a minha resposta, ela vai ser igual. Eu também
também vou me humilhar. E Jesus nem está pedindo o nível de humilhação que Ele passou para nós. Ele só está dizendo que a gente se deixe convencer do fato de que a gente não é tudo que a gente pensa. Só isso. É pedir demais para você reconhecer que você não é a pessoa perfeita. Você vive apontando o dedo na cara das pessoas, se achando melhor do que os outros, quando tudo que Jesus está pedindo de você é: admita que você não é tão bom quanto as pessoas que você julga. Pare de ser hipócrita. Olhe para você, olhe para os seus próprios erros. A primeira coisa que o Evangelho faz é nos humilhar. Paulo, quando estava passando por um momento difícil da vida dele, ele disse: Pai, ele chamou isso de espinho na carne. E ele orou a Deus para que Deus tirasse o espinho na carne. E o Senhor disse: eu não vou tirar, a minha graça te basta. Pensa sobre isso, gente, reflete sobre isso. Eu não vou tirar certas coisas da sua vida, certas dificuldades, sem que antes você reconheça que a graça te basta. E aí Paulo toma uma decisão: então me gloriarei nas minhas fraquezas. Ele decide tomar um caminho diferente. Bom, já que eu não posso resolver isso aqui, e eu vou ter que conviver com essa fraqueza, me gloriarei nela, porque o poder de Cristo se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Ah, cara, tá louco, isso é evangelho. Isso é evangelho, gente. Você percebe o entendimento desse homem, como foi afetado. Ele diz: eu não preciso mais parecer bom para todo mundo. Eu posso expor as minhas fraquezas e saber que Deus, Ele manifesta o poder dEle também nessas áreas. Sabe o que é isso na prática? É quando, por exemplo, eu posso subir aqui no altar e dizer: gente, eu tenho fraquezas, eu tenho dificuldades, eu peco. E você daí pensar o seguinte: cara, se o pastor peca, se o pastor tem luta, se o pastor tem dificuldade, se ele também falha, quem sou eu então? Mas se ele conseguiu, eu também consigo. É quando o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você percebe? Agora você acha que você precisa passar uma imagem que é perfeitão para todo mundo, para que Deus age. Você está muito enganado. Você não entendeu o evangelho. Você precisa admitir suas fraquezas. Então, agora, segunda coisa. Porque, beleza, o que acontece? Se você admitir a primeira e se deixar humilhar, sem a segunda, você vai para o vitimismo. Ah, não, tudo bem. Então tá. Sabe qual é a frase de gente que entra pro vitimismo? Ela acha que está tomando uma decisão espiritual, mas não é? É assim: tá bom, o problema sou eu. É o que as pessoas dizem. Você está ali, não, tá bom, o problema sou eu sou péssimo mesmo, eu sou ruim mesmo. Só que não é genuíno. Porque o verdadeiro evangelho, ao passo que eu digo, eu sou pecador, ele avança para o segundo estágio, que é: mas sou igualmente amado. Uma coisa sem a outra vira vitimismo. Admitir os seus erros sem admitir o amor de Deus por você é simplesmente você botar um atestado de vítima. E de que você, uma falsa humildade. Você sempre vai ficar nessa posição de falsa humildade, dizendo: não, eu sou ruim mesmo. Mas você nunca vai dar um passo de fé, nunca vai ser ousado na vida, nunca vai se levantar para fazer nada. Por quê? Porque eu sou pecador. Por isso que uma coisa não existe sem a outra no reino. Você precisa admitir que é pecador, mas você precisa também aceitar o fato de que é amado, porque é o fato de ser amado que te dá ousadia. E é a fé nesse amor que te capacita e possibilita qualquer coisa no reino. Você entende isso? Então não ande com uma sem a outra. Não admita que você é uma pessoa, não se deixe humilhar sem antes entender que você também é amado. Porque essa é a beleza do evangelho. O evangelho nos revela quão ruim nós somos, mas ao mesmo tempo o quão amado também somos. Isso é maravilhoso. Isso liberta. É isso que liberta. É isso que vai te libertar do orgulho.
você vai perceber o seguinte, ó, olha para cá. Quando você quiser se orgulhar, você vai lembrar, eu não sou tão bom ou tão melhor quanto meu irmão, mas eu sou igualmente amado. Ele é amado como eu sou, então eu não preciso disputar com ele. Eu resolvo meus problemas de relacionamento. Seu casamento vai melhorar, suas relações no seu trabalho vão melhorar, na sua escola vão melhorar. Você vai passar a fazer amizade com as pessoas. Tem gente que tem dificuldade de fazer amizade. Por quê? Porque todo o seu pensamento interior a respeito de si mesmo é baseado no medo da rejeição. Tem gente que quer abraçar, tem gente que quer amar, mas não se deixa, não se permite, porque não tem segurança no seu interior. E aí finge que não precisa disso. Ah, não precisa disso não. Precisa. Todo mundo precisa. Nós somos seres sociais. Portanto, primeira coisa, se humilhe. Segunda coisa, se deixe amar. E eu quero primeiro, antes de eu passar para o último ponto, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4. Eu quero mostrar isso na prática para você. Como Paulo aplicou isso. Ele pregou isso aos Gálatas, mas ele viveu isso também. Coríntios capítulo 4, versículo 3. Diz assim: pouco me importa ser julgado por vocês. Já começa por aí. Eu não preciso da aprovação alheia. Sabe que aí eu quero parar aqui, eu quero chamar sua atenção, porque tem muita gente que na carne é capaz de fazer isso e pode achar que é espiritual. Calma. Antes de você se antecipar, você dizer, ah, mas eu sou assim, eu não estou nem aí para a opinião dos outros. Calma lá. Paulo não está nem aí para a opinião dos outros, mas também ele não está nem aí para dele. Então esse é o segredo. Olha o que ele diz na sequência. Então eu vou ler de novo. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Então antes de você achar que ter esse pensamento de não estou nem aí para o que os outros pensam a meu respeito, isso por si só é espiritual, não é. Só passa a ser espiritual quando você diz, bom, eu não me importo com o que os outros falam a meu respeito, mas eu também não levo em consideração aquilo que eu acho a meu respeito. Eu tanto não me importo com os outros, como também não coloco a minha opinião acima de tudo. Qual é a opinião que realmente importa? A do Senhor, a de Jesus sobre mim. E aí você consegue se livrar, querido, do orgulho, da arrogância, da vanglória, desses sentimentos que fazem ter problema com as pessoas. O que a gente precisa fazer? Abre em Gálatas capítulo 3. Outra coisa, Gálatas 3, 26. Acharam? Qual é a verdade que precisa tocar o teu coração? É a de Gálatas 3:26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Todos. Se você creu em Jesus, você é filho de Deus. Você é tão filho quanto o outro, e o outro é tão filho quanto você. Pronto. Isso deveria curar o nosso coração com relação ao orgulho e aos problemas com as pessoas. E por último, agora você avança para Gálatas capítulo 6. Preste atenção. Como é que você para de fazer comparações?
Alguém orgulhoso é alguém que vive fazendo comparações. Como é que você vai parar de fazer comparações? Versículo 4, Paulo dá uma direção aos Gálatas. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Devemos avaliar o nosso próprio procedimento. Presta atenção que existe um orgulho legítimo na Bíblia. Você sabia disso, que existe um orgulho legítimo? Paulo está dizendo, você quer se orgulhar? Se orgulhe de você mesmo. Ué, mas como é que é isso? Mas se eu orgulhar de mim mesmo não é exatamente o problema que o senhor está expondo? Não. Quando ele está falando de orgulhar de si mesmo, é porque o grande problema do orgulhoso é que todo orgulho dele vem em comparação aos outros e não consigo mesmo. Nós deveríamos nos comparar com a gente. Do tipo, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu era assim. 3 anos se passaram, 1 ano se passou, 2 anos se passaram, e agora eu sou assim. Ao olhar esse avanço que você teve em Cristo, você pode se orgulhar dele. Você pode olhar e dizer, Deus, muito obrigado porque eu cresci. Agora, o problema é que a gente não faz esse tipo de comparação com a gente mesmo. A gente faz com os outros. E sabe qual é o problema de você fazer comparação com os outros? É que você nunca vai chegar no lugar que Deus tem para você. Presta só atenção. Vamos supor, eu sou uma pessoa que eu não sou manso. Eu não sou manso. Mas algumas pessoas ao lidar comigo acham que eu sou manso. Por quê? Porque via de regra elas lidam com gente muito grosseira. Mais grosseira do que eu sou, por exemplo. Se eu chego num ambiente onde tem um monte de gente grosseira, mas eu sou o menos grosseiro de todos, eu vou achar que eu estou bem. E nesse sentido, quando eu me comparo com os outros, eu nunca vou pensar assim, bom, embora todo mundo seja grosseiro aqui, e eu também seja, mas eu seja o menos grosseiro, eu não vou querer crescer, eu não vou pensar, bom, mas eu preciso, ainda assim eu preciso crescer, porque eu sei que existe uma vontade de Deus para mim. Sempre que você se comparar com os outros, você coloca um limite para o seu crescimento. Porque se você está num lugar onde todo mundo é ruim e você é o melhorzinho, você acha que não tem necessidade de crescer mais. E se você chega num lugar onde todo mundo é bom e você é o piorzinho, você também se compara e diz, não é para mim não, porque eles são bons nisso. O problema de ficar se comparando com os outros é que você sempre coloca um limite para o seu crescimento. É por isso que você tem que pensar o quão bom você pode ser a partir de você mesmo. O quão melhor você pode ser a partir de você mesmo. A partir da sua própria vida, a partir do que Deus está fazendo em você. Sem se comparar com ninguém. É o que Paulo conclui. Pare de se comparar com os outros. Pare de olhar para a vida dos outros e ficar questionando por que o outro tem e você não tem. Pare, olhe para você. É por isso que você está vivendo talvez situações difíceis na sua vida, porque a sua vida é se comparar com os outros. A sua vida é falar dos outros. A sua vida é apontar para os outros. Tire essas pessoas da sua visão e olhe para dentro de você. Toda a solução para os seus problemas está dentro de você. Está em Cristo, revelando o seu interior. Basta você deixar que Ele faça isso. Então eu queria falar especificamente agora, e aqui eu quero finalizar essa mensagem. Queria falar com você que tem sérios problemas emocionais na sua vida. Você vive em depressão, vive em ansiedade, vive esperando alguma coisa dos outros. Eu quero te dar uma boa notícia. Por isso que o nome é Evangelho. Existe alguém que te amou com tudo que tinha, e esse alguém é Jesus Cristo. Você tem que aceitar esse fato. O problema é que você não aceita. Não, eu só serve se for o amor do fulano. Só serve se for o amor do ciclano. Só serve se for um amor palpável. Aliás, o amor de Deus é palpável, eu já senti, é real. Só serve se tiver um corpo físico que eu possa tocar.
Gente, saia desse abismo, saia desse lugar de escravidão. Você precisa do amor de Jesus na sua vida, é isso que você precisa. Você precisa deixar que o amor dele invada o seu coração, destrua as tuas defesas e os teus argumentos e te faça se sentir amado. Sabe, se de tudo que nós estudamos até aqui, o que é fundamental é: você precisa se sentir amado por Deus. Para isso é preciso fé. Você precisa acreditar que ele morreu por você, de maneira pessoal na cruz. Por você, ele te ama. Acredite, ele ama você. Ele te adotou como filho. E tem gente que pensa assim: ser filho adotado é ruim. Uma vez a pastora estava lendo um texto, ela disse assim: a gente é adotado. Eu disse: mas é tão ruim ser adotado. Não é não. Não, eu queria ser filho legítimo. Não, mas depois que adota é legítimo. Não, mas é adotado. Gente, adotado é filho escolhido. Eu podia não ser pai dele, mas decidi ser pai dele. Filho adotado é tão ou mais amado que filho legítimo. Porque filho legítimo, aí você tem filho e diz assim: meu filho, tem jeito, agora vou ter que carregar. Gerei. Mas filho adotado, a pessoa olha e diz assim, às vezes já tem situações onde a gente sabe todos os defeitos do filho, mas a gente ama de tal maneira que a gente diz: ainda assim quero ser teu pai. Foi o que Jesus fez por nós. Ele olhou pra gente, ele viu todos os nossos defeitos e disse: ainda assim quero ser seu pai. Uau! Você percebe? Ele te conhece, mas ele quer ser teu pai. Quando você aceitar isso, os seus problemas com as pessoas vão acabar. Você vai passar a amar as pessoas. Os problemas lá na sua casa com a sua família vão acabar. O problema com o seu cônjuge, com seus filhos, vão acabar. Eles não vão mais te afetar. E eu quero dizer uma coisa: olha, quem está recebendo esse entendimento é você, não são eles. Não espere nada deles, só pense em como você vai fazer eles se sentirem. Façam com que se sintam amados, façam com que se sintam aceitos, porque você é filho de Deus. Faça por eles o que Deus fez por você. Faça pelas pessoas o que Cristo fez por você. Ao invés de ficar lutando com elas, brigando com elas, entrando em conflito com elas, você vai liberar daquilo que você recebeu em Deus. Essa é toda a expectativa de Deus a nosso respeito, é que a gente libere sobre os outros aquilo que recebemos, é que a gente manifeste quem Ele é para os outros. A natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, aqueles que vão revelar quem Jesus é, porque eles realmente têm Cristo em suas vidas. Cadê o pessoal do louvor? Vocês estão na bênção. Por que eu faço questão de frisar que essa mensagem que recebeu é você? Porque pode ser que o Espírito Santo esteja pegando você por dentro de tal maneira, e você está pensando: eu vou mudar a maneira como eu lido com as pessoas. Só que aí você vai para a vida real. Chega lá na vida real, aquelas pessoas com quem você lida continuam tão arrogantes quanto elas eram ontem ou hoje, antes de você vir para o culto. Elas não mudaram, você mudou. Então não espere nada delas. Só deixe que a convicção de que você é filho, amado, perdoado, aceito mesmo com todos os seus pecados, deixe que essa convicção ela afete o seu coração, e você pare de competir com os outros, com as pessoas. Pare de competir com seu cônjuge. Pare de competir com seus colegas de trabalho. Pare de competir na escola. Pare de fazer os outros se sentirem mal. Pare de ficar jogando na cara os erros dos outros, como se você não tivesse nenhum erro. Pare. Para hoje. Para hoje. Eu não estou dizendo que isso vai ser um processo que você vai, mas você vai começar hoje a isso. Fica de pé, em nome de Jesus.